Estamos de volta com o Papo Reto, hoje recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que Thaís Carolina Tagliari Maia Cardoso. Eu vou falar sempre o sobrenome todo, porque é lindo esse sobrenome dela. Ela tem 27 anos e ela é responsável pelo blog Bora Viajar desde 2018. É apresentadora do programa com o mesmo nome aqui na TV Oceano. E a nossa convidada de hoje, falar de viagem, né, gente? A mulher, ela tem que ocupar todas as posições, inclusive viajando pelo mundo sem medo de ser feliz. Bom, você começa a viajar, gosta dessa brincadeirinha ali a partir dos 14 anos, vai para o intercâmbio no Canadá, volta, tem uma experiência na Alemanha, e aí o bichinho da viagem te mordeu. Quando é que você percebe isso como produção de conteúdo, como uma possibilidade, inclusive, de ganhar dinheiro? Então, eu passei daí depois me formei no terceirão, comecei faculdade de comércio exterior e continuei todas as férias viajando. Então, fui para Argentina, fiz um curso de espanhol lá, trabalhei 2 vezes na Disney. Hablas muy bien? Sí, más o menos. Ahora más o menos, pero normalmente sí. E daí depois eu trabalhei 2 vezes na Disney, né, em Orlando, na Flórida. Como assim trabalhou? Calma. Como assim trabalhei na Disney? A gente liga na Disney e diz, eu precisava do emprego de férias aí, como é que funciona isso? Então, a Disney, ela sempre, como tu falaste ali anteriormente, a área do turismo precisa de pessoas, né? E a Disney, ela é conhecida por ser muito receptiva para todos os públicos, né? Então, eles precisam de pessoas que falam português lá. Inglês. Até porque tem muito brasileiro e até mesmo outros países que falam português também, né? Então, nas férias da faculdade, eles liberam, que é o ICP, que é um programa, né, que tem para brasileiros irem trabalhar na Disney durante as férias de verão nossa, inverno deles. Ou seja, ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, daí depende da data de embarque. E eles pagam a passagem e pagam em dólar? A passagem e o visto não, o local eles pagam, eu recebia em dólar, né, eu trabalhei num restaurante lá, segundo maior restaurante, fast food da Disney, pensa no McDonald's aqui, quádruplo maior, foi pesado, e depois trabalhei numa loja, então eu trabalhei no Epcot, para quem conhece a Disney, e no Animal Kingdom, numa loja lá, e eles pagavam em dólar e lá tem as residências, né? Então eles descontavam do paycheck, que era o pagamento deles. A passagem para ir de volta e o visto a gente paga, mas tu consegue voltar com o dinheiro, recuperar lá trabalhando, né? Vai depender de onde você ganhava, por exemplo, numa temporada, né? Numa férias de verão nossa aqui, você ia para Disney e ganhava, voltava com quanto em dinheiro, em reais? Eu não voltava com dinheiro. Tá, não precisa contar que não voltava. Eu viajava. Tá, mas porque... ganharia o equivalente a quanto? Então, se quisesse guardar. Eu acredito que é porque eu fui em 2013, né? E antes, até 2012 também. Então, vamos falar em dólar uns 9 dólares por hora. Hoje em dia chega a 10, 11. Tá, 10 dólares por hora, trabalhava quantas horas por dia? Então, dependia do dia. Natal e Ano Novo, cheguei a trabalhar 14, por exemplo, e outras vezes trabalhava normalmente 6 a 8 horas por dia. Tá, ganhava aí 80 dólares por dia. E daí tinha folgas, né, também, dava para passar o shift, mas ganhava basicamente isso, assim. Sendo sincero, eu não lembro, daí tinha o desconto da residência, né, e só que sobrava um dinheiro super bom para viver e comprar, imagina, né, tinha 18, 19 anos, estava nos Estados Unidos com 2 outlets na minha frente. Hoje em dia, mudei minha percepção. Só que quando tu trabalhas lá, depois tem o Grace Period, que é 1 mês que tu pode viajar tranquilamente pelos Estados Unidos. Então, a primeira vez eu fui para Nova York, daí eu fiquei lá o tempo inteiro, e depois eu fui descendo a costa da Flórida até Key West. Então, eu juntava dinheiro para viajar. É tudo reinvestido. É reinvestido em viagem, mas eu conheço pessoas que compraram iPhone, câmera, celular em geral e voltaram com dinheiro para o Brasil. É sempre a prioridade e o objetivo de cada pessoa, né? O meu, como sempre trabalhar para viajar... E isso você fez por quantos anos? Eu trabalhei 2 vezes, né? Então eu trabalhei, acho que foi 2011 para 2012, 2012 para 2013. Alguma coisa assim. E daí nas 2 férias, né? E no meio de umas férias eu viajei também, daí com o pessoal que eu conheci na Disney, eu vi umas passagens de milhas baratas, eu fui até Fortaleza, depois desci para BH, São Paulo e nas férias, né, e voltei aqui para Balneário. Tá, então volta e meia, teus pés tinham rodinhas, você embarcava para algum lugar no mundo. E aí, depois de Disney, Canadá, né, costa nordestina e tal... Qual foi o próximo destino e por que e como? Tá, depois da Disney, eu voltei para cá, deixa eu pensar, foram 8 intercâmbios no total.
Foi Canadá, Argentina, 2 da Disney. Eu fui para Mianmar. Fui para Mianmar, depois eu fui para o Chile, França. Mianmar me localiza que eu não Mianmar achei. é do lado da Tailândia, um país que estava agora nas notícias, que infelizmente foi um país que ele abriu a fronteira para o mundo em 2010, 2011, porque ele era uma ditadura militar. Infelizmente o governo os militares tomaram de novo o poder, porque, enfim. Tá, me localiza Mianmar no mapa. Então, Mianmar é ali do lado da Tailândia, faz fronteira com Bangladesh, Índia, China e fica bem no Sudeste Asiático ali. É um país muito bonito, mas muito pobre. Então, que foi retomado agora pelos militares depois da abertura, né? Exatamente. E infelizmente, né? Mas eu fui fazer um trabalho voluntário lá. E o nome do projeto era Empoderamento da População, então eu viajei o país para dar aula de inglês, de comunicação, de várias coisas, na verdade, porque a internet tinha acabado de chegar, isso foi em 2017. Então, como usar a internet melhor, como que é o mundo, cultura brasileira, eu estava com mais 10 voluntários do mundo inteiro, eu era a única da América inteira aqui. Como é que tu passou nessa seleção? Como é que você soube desse projeto? O projeto foi pela ESEC, que é uma organização estudantil, né, de jovens, e eu já fazia parte voluntariamente aqui no Brasil, e daí eu estava trabalhando, não estava muito feliz no trabalho, sempre no meio dessas coisas eu estou trabalhando, então já morei em Florianópolis, nesse meio tempo me formei, trabalhei 1 ano com importação, depois com logística internacional, com importação da China, enfim, sempre estou trabalhando, né, senão o pessoal acha que só viajo, pois né, que só faço viagem, então. Não, eu sempre trabalhei no meio, juntei dinheiro para ir, né. E desde Mianmar eu estava trabalhando com logística internacional, não estava gostando nada e comecei a procurar projetos fora para fazer alguma coisa assim para ajudar realmente. Mas na verdade eles mais me ajudaram do que eu ajudei o país. E daí eu passei nessa seleção, eu procurei a vaga online, né? Então tem os anfitriões, as ONGs lá e fiz algumas entrevistas e acabei passando. Daí fiquei 1 mês e meio em Mianmar e 1 mês na Tailândia viajando, daí eu fui aproveitar, daí cuidei de elefante, que trabalhava em circo, tirei mergulho, né, fiz aula de mergulho a carteirinha, depois eu conheci uma amiga minha na Disney, que trabalha na Emirates, em Dubai, então fiquei na casa dela por 4 dias lá, tudo conectado. Assim. Maluca. E Thaís, qual é o nível de medo que você tem de mergulhar nessas aventuras? Porque afinal de contas você sempre vai sozinha, né? Ou na maioria das vezes. A maioria das vezes. O da Argentina eu fui com outras pessoas, os outros eu sabia que iam ter pessoas, tirando ali o da França e o da Bósnia, que foi Nós nem chegamos lá ainda, mas que foi o meu último. Eu fui praticamente sozinha, eu pesquisava, mas eu sabia que teriam outras pessoas no destino, assim. Eu só vou, assim, só feliz pesquiso, da vida. Feliz da vida. Meu pai que fica bravo, né? Meu pai fica bem bravo, mas eu vou pesquisando, vou vendo, claro, eu tomo todas as cautelas, né? Pesquiso, vejo se é seguro e tudo mais, mas... Thaís, daí você volta de Mianmar, que deve ter sido uma experiência impactante, né, como ser humano, de ver essa realidade tão diversa, né, porque a gente mora num país de terceiro mundo, num país também em desenvolvimento, com muita pobreza, mas você sempre vê que pode ser pior, né, quando você vai numa situação dessa e dá de cara com essa realidade. Isso deve ter te impactado de alguma forma, deve ter mudado alguma coisa na tua maneira de ver o mundo, e aí você volta, e aí logo na sequência, em 2018, nasce o Bora Viajar. Na verdade, o blog em si, ele tem o meu nome, né, Thaís T. Cardoso. O Bora Viajar é mais o programa aqui da TV, que já existem alguns outros blogs, mas aí que vem o ponto, aí que chega quando essa chave virou na minha cabeça, porque eu voltei de Mianmar outra pessoa, então eu tava querendo entrar pro terceiro setor, queria fazer a diferença, e o nome do blog na época, que era um vlog, era mais vídeo, né, porque eu sou bem mais do vídeo assim do que da escrita, era Vem Fazer Diferença. Daí eu comecei a falar sobre livros e ONGs e sobre Mianmar, principalmente no canal, né. Era um canal no YouTube, ainda né? Mas agora eu mudei a infraestrutura dele. Então eu voltei muito atordoada com tudo isso que eu vi. Foi aí que teve a virada de chave. E nesse meio tempo, muitas pessoas sempre me perguntavam das minhas viagens, dos meus intercâmbios, como eu fazia, eu sempre ia ajudando as pessoas que estavam ao meu redor, né? Mas nunca via isso como uma forma de monetizar ou efetivamente ajudar, assim. Simplesmente, assim, quem estava ali ao meu redor eu influenciava para fazer isso, porque para mim é uma coisa muito boa e que me agrega, né? Então, por que não ajudar os outros a fazerem a mesma coisa?
Daí eu tava nesse meio tempo no MBA, né? Então eu fui ali nas férias. Então eu completou ali as férias, era 3 meses ali. Eu fiquei 3 meses viajando, né? Entre Mianmar, Tailândia e Dubai. E daí eu voltei. Logo depois eu fui para o Chile e comecei esse canal, né? Daí lá no Chile eu né, fiz uma entrevista anteriormente para uma empresa de intercâmbio, de vendas de intercâmbio. Daí eu fui para o Chile, foi muito legal, foi um intercâmbio dali de faculdade mesmo, do MBA, de pós-graduação. E daí me ligaram dessa agência de intercâmbio porque se interessaram pelo meu perfil, que eu nem me candidatei, porque na minha cabeça eu ia entrar para o terceiro setor, eu ia trabalhar numa ONG e ia mudar a minha vida. Daí eu fui, fiz a entrevista, gostei e falei, por que não, né? Daí entrei e era totalmente o oposto, era venda, 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 né? O diretor veio da Ambev, um dos donos, então era meta e venda. Então, assim, a minha cabeça bugou, vamos dizer assim, né? Porque eu estava com um canal, eu queria entrar para o terceiro setor, ao mesmo tempo eu queria vender intercâmbio, e era venda, meta atrás de meta, então era bem aquele super capitalismo e sabe, tipo, os dois lados, assim, eu querendo, tipo, só estar no meio, né? E foi ali que eu me encontrei, eu fiquei 1 ano nessa agência de intercâmbio, e daí ali eu vi que eu poderia agregar bastante na vida das pessoas por esse quesito, mas a agência, eu adoro a agência de intercâmbio, mas ela vende o que ela tem. E às vezes o que a pessoa precisa não é o que ela tem, né? Ou às vezes a pessoa não tem tanto dinheiro e eles fazem a pessoa ficar trabalhando mais tempo. Enfim, tem vários quesitos aí, mas foi por conta de agências que eu fiz meu primeiro intercâmbio e ajuda muitas pessoas. Então, tem que remediar ali. E daí eu comecei a ver outras coisas e não aguentava mais, assim, às vezes ter que trabalhar meta, sabe? Eu queria alguma coisa no meio. Daí surgiu um intercâmbio para a França, que era para brasileiros. Naquela época eu ainda não tinha passaporte europeu e eu me candidatei, que é o Férias Trabalho, que é um intercâmbio que você pode ficar 1 ano na França estudando e trabalhando e viajando, né? E aí eu me joguei. Daí eu fui, abri... Tá, mas aí como é que você fica sabendo disso? Obviamente que você está nesse meio, é um assunto do seu interesse, você deve estar no mailing de um monte de coisas que vão te avisar que tem esse intercâmbio. E você se candidata, e obviamente tem uma seleção, porque eu imagino que o mundo inteiro quer passar 1 ano na França. Como é que é essa seleção e o que você acha que fez você ser aprovado? Olha, a seleção mais difícil, eu acredito que eu passei, assim, foi a da Disney, tá? Que são 2 entrevistas, as 2 em inglês, e tu tem que vender, assim, me pediram até para vender um grampeador, sabe? Então, essa acho que foi a seleção mais difícil, assim, de intercâmbio. As outras são um pouco mais simples. A da França, ele tinha acabado de abrir, assim, ele abriu, acho que em maio, o visto, né? Em setembro eu estava embarcando já. Então, foi muito rápido, né? A seleção não tinha competição até então, porque era um visto muito novo, e era basicamente, não precisava falar francês, era você ter de 18 a 30 anos, então tinha essa restrição de idade, você ter 2.500 euros numa conta, então já tinha o dinheiro guardado, que eu sempre guardava enquanto eu trabalhava, e daí seguro-saúde, coisas, documentos assim, e daí fazer um currículo, né, e uma carta de motivação dizendo por que você queria ir. Mas não era difícil, não é difícil desde que você tenha e aí quando tu é selecionada para isso, tu passa a ganhar para ir lá fazer esse trabalho? Não, você paga para ir. O visto é gratuito, tu tem que ir até o consulado em São Paulo, mas paga para ir, só de o visto já ser gratuito e tu ter autorização, sendo brasileiro, para trabalhar na França, já é algo muito grande, assim, né? E daí eu fui e por isso que eles pedem esse dinheiro, né? Porque é para tu sobreviver ali uns 2, 3 meses até você conseguir um emprego, né? E foi isso que eu fiz. Aí escolhi uma cidade e me joguei para a França. Que cidade foi? Toulouse. Depois a gente conta o que aconteceu em Toulouse, hein? Vamos dar uma respirada, gente. Eu tô adorando essa história. Você não tá? Volto já. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa super inspirador, agora em março, trazendo mulheres incríveis com suas experiências únicas e inspiradoras. Afinal de contas, gente, tem lugar para mulher?
Não, né? A gente ocupa o espaço que a gente quiser, ainda mais se for pelo mundo. E é por isso que a gente convidou hoje a Thaís Carolina Tagliari Maia Cardoso, meio brasileira, meio portuguesa, ela que tem uma experiência muito bacana em viagens, é dona do blog Bora Viajar desde 2018, mas desde os 14 anos ela botou a mochila nas costas e descobriu que viajar é o maior barato. Exatamente. É isso mesmo? Boa noite, obrigada por aceitar o convite. Boa noite, é isso mesmo, desde os meus, acredito que desde os meus 10 anos eu queria já viajar o mundo. E quando fiz 12 anos eu comecei a pesquisar, 14 embarquei naquele da Disney, né? Que todo mundo vai, e aí fui picada pelo mosquitinho da viagem e não parei mais. Obrigada eu por me convidar e pra gente bater esse papo legal. Com certeza vai ser um papo que eu adoro viajar, a gente vai estar na mesma praia. Mas Thaís, me conta qual é essa estrutura familiar que fez essa menina sonhar com o mundo? Bom, já começa assim desde pequena. As minhas avós, o meu pai e minha mãe, eles sempre gostaram muito de viajar. Então, sempre teve essa cultura. Meu pai, ele é português, mora no Brasil há anos, muito mais tempo do que morou em Portugal também. E desde sempre eles falavam, minha avó conhece aí 30 países, 30 e poucos países. A minha outra avó também, que já faleceu, conhece um monte de lugares. E sempre ouvi histórias de Paris, de viagens. E desde pequena isso cresceu já comigo, assim, sempre foi um investimento. Mas tinha essa coisa de, sei lá, com 2, 3 anos, 5 anos, né, de entrar num carro e vamos embora? Tinha isso? Não. Não, máximo assim, Florianópolis. Nossa! Não tinha, assim, de eles viajavam, mas não levavam as crianças, então? Não, acho que desde que é que meus pais me tiveram mais tarde, assim, eles já tinham 10 anos de casado, então meus pais têm uma idade, né, maior, meu pai hoje está com 70 e poucos, minha mãe é 10 anos só de diferença, então eles já estavam mais tranquilos, vamos dizer assim. Que eu lembro que eles não me levaram para uma viagem, foi uma ou outra, assim. De resto... Mas já tinham meio que aposentado a mochila? Já. E daí eles reergueram a mochila quando eu comecei a fazer intercâmbio, que daí eu fiz o meu primeiro intercâmbio para o Canadá com 16 anos, daí eles foram me buscar, minha avó também foi junto, e a gente desceu, né, para os Estados Unidos, no caso, e daí começamos a viajar, eu ia fazer um intercâmbio, eles começavam a me buscar no intercâmbio, a viajar, e daí um pouco mais velha ali, a gente começou a viajar toda a família junto para outros lugares, né? Thaís, mas assim, essa coisa de olhar o mundo e ver a possibilidade que ele oferecia, né? Porque a viagem, por mais que hoje a gente tenha o Google Earth, tem a internet, que pode te levar para qualquer lugar do mundo e você se sentir nele, porque é tudo muito real, e tem muita informação, não é a mesma coisa, tá? Quando a gente viaja para um lugar e a gente convive, né, passa a ter a experiência do olhar, do toque, do jeito, dos sabores, dos aromas, dos formatos, da arquitetura, a gente nunca volta da mesma forma para o seu local de origem depois que a gente faz uma viagem. Exatamente. E aí eu queria entender o que foi, assim, você ganhou um globo de presente, você tinha um atlas, você gostava da internet, como é que você vislumbrou, tanto é que você escolhe comércio exterior como faculdade de formação, né? Então já existia uma vontade de se relacionar com o mundo. Já. Como é que aconteceu essa paixão? Assim, eu fui no fluxo, assim, entre escolher uma viagem para Disney ou fazer uma festa de 15 anos, eu fui para Disney. Mas foi no fluxo, assim, né? Todo mundo da escola foi, então eu fui também, vamos dizer assim. E daí eu vi muita gente fazendo intercâmbio. Teve uma amiga minha, Beatriz, que ela tinha ido para o Canadá. Eu lembro de levar lá no aeroporto e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que eu quero ter essa vivência também, né? E já tinha escolhido, eu lembro que na escola a gente fez uma carta, mais ou menos o que eu queria fazer. E eu já gostava muito do mundo, mas não tinha essa facilidade como é hoje, porque eu fui em 2010 para o Canadá, então em 2008 eu fui para Disney. Então não era simples entrar na internet e procurar como é hoje. Não tinha um iPhone rapidinho para a gente pesquisar, um celular ali, era um Nokia mesmo, aqueles antigos, enfim, né? Já tinha celular, porque eu sou da época que era máquina de escrever ainda. Não tinha internet, assim, já dava para se comunicar, tinha MSN e tudo mais, mas não era tão simples quanto é agora. E daí eu não sei, assim, foi simplesmente de ouvir as histórias que a minha avó contava e eu resolvi ir para o Canadá. Daí lá eu fui sozinha com 16 anos e efetivamente eu comecei a viajar lá sozinha, mesmo com 16 anos, com outros amigos, né? Porque daí meus pais fizeram uma autorização e eu me encantei pelo mundo, assim, principalmente o Canadá, porque ele é um país com uma mistura de cultura muito grande, né? Porque teve muita imigração para lá.
Então... E é um país muito sem qualquer tipo de, filtro, né? Então, assim, nada é absurdo no Canadá. Eu tive a oportunidade de conhecer Montreal, que é também, eu disse, nossa senhora, é gente de todo mundo, ele é multicultural, ele é muito receptivo, ele é um país que acolhe a diversidade, ele faz, você que é do Brasil, a gente está recebendo brasileiros, você é da Índia, a gente recebe indiano, então ele é muito acolhedor e muito pouco, para não dizer nada, preconceituoso, né, em relação a credo, raça, origem. Eu fui pro país certo, assim, sabe? Eu comecei, não foi que eu já fui para Mianmar, por exemplo. Não foi que eu comecei por um país que é muito mais difícil, que a cultura que é um país subdesenvolvido, né? Bem atrás do Brasil, por exemplo. Eu comecei pelo Canadá, que é um baita de um país que eu sou apaixonada. Então, por pessoas super, eles falam polite, né? Então, são pessoas super educadas, que te respeitam, não importa da onde você veio, exatamente como tu falaste ali. Então, lá eu me apaixonei pelo mundo, daí eu fiz amigos de todos os lugares, daí logo quando eu voltei do Canadá, eu me formei no terceirão aqui. E daí já logo nas outras férias, minhas amigas que eu conheci da Alemanha me chamaram para fazer uma viagem da Alemanha para Dinamarca de carro. E eu tinha 17 anos ainda. Tipo, não conhecia a Europa ainda? Não conhecia a Europa. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Eu conhecia os Estados Unidos e o Paraguai aqui, vamos dizer assim. 2 países, né? Conheci o Paraguai. Eu também, a primeira viagem internacional foi para a Cidade de Leste, Paraguai. Não conta, também, gente, que é isso? A minha também. Daí eu tinha ido para os Estados Unidos, porque daí era muito perto ali. Eu fiquei na ilha de Vancouver, ali pertinho de Vancouver. Então, para ir para Seattle, era só pegar um trem. Já tinha ido para Disney. Então, resolvi, com 17 anos também, me joguei no avião sozinha, fui. E daí, pelas amizades que eu fiz no Canadá, eu fui para a Europa, eu viajei ali a Alemanha praticamente, não toda, porque ela é grandinha, mas viajei bastante ali na Alemanha. De Berlim a Munique? Não fui, eu não tinha, já fui para Berlim, mas não fui nessa viagem. Foi mais ali Düsseldorf, foi Stuttgart, foi em umas vilas mais por ali. Mais ao oeste, né? Isso. Depois eu fui para Heidelberg também, fui para alguns lugares legais e fui até Dinamarca, numa ilha que eu nem sei se algum brasileiro já tinha pisado lá, uma ilha bem aleatória, assim, Romo, tem 2 traços no O, assim, e isso com 17 anos, daí eu me apaixonei pelo mundo. Acabou, né? Aí pegaram a Thaís. Thaís, mas quando a gente fala isso, né, a nossa audiência está dizendo, mas aí é fácil, né, com 17 ela foi para a Alemanha, com 16 ela foi para o Canadá. Tu tinha uma estrutura familiar que te permitia isso em termos do ponto de vista financeiro e havia um olhar do teu pai que te permitia viajar? Era um investimento na tua formação? Sim, sempre foi viajar assim, um investimento. A minha estrutura familiar, ela é classe média, daí vai depender porque é difícil a gente falar, né? Se a gente for comparar assim, muitos ricos é classe média, ou pessoas realmente na linha da zero, aí é classe média alta. Mas eu sou filha única, meus pais já estavam casados há 10 anos, mas eu lembro que meu intercâmbio no Canadá foi algo bem na luta, assim, foi minha avó que tinha vendido uma casa e daí tinha um dinheiro guardado que emprestou para os meus pais, não foi que... Não é sobrando, assim, né? Não era sobrando, e já o da Disney eu tive que escolher entre uma festa e a Disney, eu fui de última hora, assim, porque meus pais, e o dólar tava 1 a 1, né, vamos lembrar essa época, 1 a 1,20, 1,50, então sempre foi na batalha. Mas sim, sou privilegiada, tenho muitos privilégios. Da Alemanha, eles pagaram minha passagem, porque eu lembro deles falarem assim, quando que ela vai ter essa oportunidade novamente, assim, sabe? Uma amiga que eu fiz no Canadá, mal sabiam que viria, né? Porque mal sabia que estava esperando, né, Thaís? Mas, viajar com a família dela, ir para Dinamarca... eu não gastei com nada de hotel, eu só fui com comida praticamente zero, porque eu estava viajando com as famílias das minhas amigas que eu fiz no Canadá, então foi só realmente a passagem, foi no verão europeu, então é um pouquinho mais caro, mas sim, tem uma infraestrutura boa, isso não posso falar que não, mas sempre foi na batalha, eu sempre vi meus pais, minha mãe sempre trabalhou a vida inteira em banco, né, meu pai sempre lutando aí para vendas, né, então eu sei o quanto eles batalharam, mas sim, E assim, para conhecer o mundo, para enfrentar, obviamente, tu tem que ter algumas situações, como, por exemplo, uma segunda língua. Uhum. Isso é desde pequena, porque assim, eu te falo que eu tenho uma filha de 24 anos que ela estudou 6 meses só em escola de inglês, mas ela tem um inglês praticamente fluente, né? Ela já fez, inclusive já submeteu a exames de proficiência, e ela tem um inglês fluente vendo Friends, tá? Eu digo que... Melhor série. Né? Friends foi a principal escola dela, então, claro,
tinha alguma aptidão, o gosto, dedicação, né? Ela tem essa veia também autodidata, mas aprendeu de gostar mesmo, né, disso. Para ti foi por aí ou você teve essa estrutura de escola e tal? Eu acredito, eu tive a escola normal ali, né, como a gente tem. Estudei, sim, mas não era uma escola de inglês, particular, né? Então estudei salesiano, mas eu vinha assim, estudei no Art Baby na época ali. Minha filha estudou no salesiano também, mas uma coisa em comum. Exatamente, e daí depois energia, mas eu entrei, eu acho que ali no primeiro ano, ou na 8ª série, não, mentira, na 8ª série, sétima para 8ª eu entrei no inglês, mas fazia esses cursinhos de inglês normal 2 vezes por semana. Aprende, mas não é o ideal. O ideal é você estudar todos os dias, né? Na minha opinião, né? E saber o que é melhor para você. Então, você vê aulas sobre como que você aprende, né? Eu aprendi, a sorte que meus pais me colocaram numa escola que eu aprendo falando. Então, assistindo Friends, ouvindo, escutando, repetindo. Então, eu estudava numa escola que eu repetia muitas palavras, então foi mais fácil. Mas eu estudava 2 vezes por semana, até eu ir para o Canadá, né, com 16. Aí lá, realmente, eu peguei a fluência. Porque no intercâmbio tu não tem essa, né? Tu tem que se virar. E é muito louco isso, porque apesar de, obviamente, você ter a fluência e o domínio de uma outra língua, obviamente ser bastante importante, te ajudar muito, ela não é um impeditivo. Nunca, né? Você deve ter vivido, você deve ter vivido essas situações também. Sim. De pessoas próximas. Sim, a minha mãe e a minha avó, como eu falei, ela já viajou, já morou ali, já viajou, né? Não morou para 31 países, acho que ela estava contando esses dias, e ela fala nada, assim, oi, tudo bom, água, de inglês isso, né? Uhum. E bem tranquilo, assim, viajaram já a República Tcheca, já foram para Cuba, enfim, Cuba ainda tá espanhol, né? Beleza, mas já foram Hungria. Não, eu já tive toda essa, República Tcheca, Hungria, Cuba, Áustria, Alemanha, e, né, em algumas viagens foi a trabalho, inclusive, que legal. E eu não tinha proficiência, falavam inglês assim intermediário, né? Isso é muito bom. Foi melhorando e tal, mas é intermediário, e a grande questão é, primeiro, não ter vergonha. Né? Ai, não vou falar, porque se eu falar errado, ninguém vai te ver depois. Bom, a pessoa não vai entender, daí você vai fazer uma mímica, você vai desenhar, você mímica, eu falo né? 5 idiomas, que o quinto é a mímica. Exatamente, entendeu? Então, assim, não fique com esse medo, ai, não vou viajar porque eu não tenho domínio da língua, né? Você tem que ter um pouquinho de cara de pau, o resto vai embora. Exatamente. E eu brinco sempre que a gente estava viajando, e na Hungria, inclusive, que a língua húngara é impossível de aprender. Nós encontramos, eu conheci um rapaz lá da Hungria e eu quis aprender a falar obrigado, boa noite, não lembro em húngaro, e eu pedi para ele, como é que fala? Ele falou, tá, como é que fala mesmo? Ele, então tá bom, thank you, porque era impossível de falar aquilo, não tinha, e olha que eu tenho uma facilidade, né, de repetir, de imitar, de falar. Não tinha jeito, Thaís, não tinha jeito de falar a língua deles. Que a Hungria ali ainda pega bastante a Sérvia, pega vários países que é parecido e realmente é muito difícil tu se comunicar. Exatamente, e aí eu fui para Budapeste, por exemplo, que foi a Hungria que foi um dos últimos países a viver a abertura econômica e política, então tem muita gente que não fala inglês, portanto fala só húngaro, né? E ainda assim eles têm uma super disposição para te receber, né? Diferente, por exemplo, da França, que se tu não fala francês, falando um inglês bom, eu sou suspeita a falar da França, eu morei lá, né? Eu não posso nem, né? Eu sou suspeita, eu sou bem suspeita. Paris pode falar Paris. Eu acho que Paris talvez talvez. O resto eles são mais pro sul da França, eles são mais tranquilos, assim. Mais receptivos. São muito mais. Bom, tá, aí a gente tá aqui, ó, já estamos no tricô, eu e a Thaís, já estamos aqui só para dizer para você que tá em casa, não fique assim, não vou viajar porque eu não sei falar nada. Gente, a gente se vira, as pessoas são super disponíveis, quem trabalha com turismo, seja num hotel, seja num táxi, seja, enfim, né, num Airbnb, elas são super dispostas a atender, e elas vão fazer de tudo para te entender, com raras e honrosas exceções. Eu vou para um rápido intervalo, a gente vai tomar mais uma aguinha, e depois eu volto para saber por onde andou esta menina e o que deu origem ao Bora Viajar. Você já ouviu falar nisso? Volto já.
Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje recebendo aqui Thaís Carolina Tagliari Maia Cardoso, ela que tem 27 anos, é nossa apresentadora aqui na TV Oceano do programa Bora Viajar, é autora de um blog que tem o nome dela e que se achou, nós paramos o último bloco em Paris, em Toulouse. É isso, aí você foi para lá e arranjou emprego em quanto tempo para fazer o quê? Então, eu estipulei que eu ia ficar 3 meses na França até arranjar um emprego que eu queria na minha área. Se eu não arranjasse, aí eu ia para as outras áreas. E nas áreas que eu queria, ou na minha área que era comércio exterior, né? Mandei mais de 100 currículos, fiz algumas entrevistas e vi que meu francês não era suficiente para poder passar nos empregos que eu queria, que eu tinha encontrado. Daí parei um pouco de pesquisar emprego e matriculei no incentivo, né, matriculei em aula de francês o dia inteiro. Então daí comecei a estudar francês por 1 mês e daí eu comecei a mandar o currículo, né? Nesse meio tempo eu consegui o emprego que eu mais queria, que era com marketing digital, trabalhando com análise de dados numa startup. Não era mais uma startup, que já era uma empresa já consolidada, enfim, com valuation bem grande, assim. Mas foi bem legal, porque daí eu consegui um emprego muito massa, que eu ia inclusive para Paris, porque a sede era lá, tudo pago pela empresa. Então foi assim, dos sonhos, era uma coisa que eu nem acreditava que, né, às vezes a gente não acredita, mas tenta acreditando, vamos dizer assim, né? E o meu contrato foi de 6 meses, né? E daí eu tinha separado 3 meses para fazer um mochilão pela Europa. Então eu fiquei lá morando em Toulouse, morei com franceses, fiz vários amigos do mundo inteiro, tenho amigos por tudo, sou apaixonada pela França, apaixonada por Toulouse, sul da França, né? Viajei muito pela França também, a França eu fiz praticamente toda, acho que eu não fui ali para Normandie e ali para Nantes eu não fui, mas para o resto, lá para cima, para Estrasburgo, para Colmar, que tem as vilinhas, que já teve inclusive aqui no programa, Montpellier, Biarritz, Paris, várias vezes. E tudo isso já produzindo conteúdo, já fazendo vídeo. Só que nunca, assim, daí o que acontece, né? Eu comecei a fazer sempre para ajudar, não via como monetização, sabe? Sempre foi porque eu gostava, eu sempre estava trabalhando em paralelo. Então ali, por isso que eu nunca tive constância, né? Que sempre falo, você ter constância na internet. Eu postava por postar, porque eu tinha meu emprego, eu tinha outros objetivos, né? Na vida, então eu postava para ajudar mesmo, assim. Então eu ajudei várias pessoas aí, inclusive tenho amigas até hoje que viram meu vídeo no YouTube, foram para Toulouse por causa disso, e sempre foi para ajudar, assim. E daí eu comecei a gravar conteúdo, comprei uma câmera de vlog e ia gravando, mas assim, sem saber nada de jornalismo, sem entender nada de câmera, só o que eu sabia, edição ali, um pouco de vídeo, pegava a câmera e falava, assim, tanto que já vieram algumas pessoas me falar, nossa, mas mostra muito teu rosto, a gente quer ver o local, eu falo, eu não sabia, desculpa. Eu não tinha noção, assim, né? Eu simplesmente... E quando é que tu começou a dizer, meu Deus, isso vai dar certo, vou ganhar dinheiro com isso, socorro. Então, foi mais por agora, assim, sabe? Porque mesmo assim, eu continuei gravando, só que eu acho que eu não acreditava tanto em mim, assim, vamos dizer assim. E daí eu voltei pro Brasil, né? Eu fui pra França, daí fiz um mochilão, tô aí com 36 países na mochila, e viajei bastante sozinha, encontrei amigos, fiquei em casa de amigos, foi bem bacana ali pela Europa, fiz um outro intercâmbio de troca de moradia por trabalho na Bósnia. Voltei para o Brasil com uma ideia de uma startup que eu peguei lá da Europa, que muitas empresas fazem isso, né? A Imaginarium, a Watt fizeram um mochilão na Europa e trouxeram para cá. Só que daí veio a pandemia e tinha a ver com comida, então todos os restaurantes fecharam, meus sócios também, um estava na França, outro estava acabado de voltar da França também, desconheceu tudo lá, e daí tudo fechou e a gente abriu uma outra startup. E nesse meio tempo eu comecei a gravar um curso sobre intercâmbio, como ajudar as pessoas, e investir mais na minha rede social, mas assim, nunca pensando em realmente tê-la como primeiro lugar, assim, né? E daí surgiu a televisão também, eu já tinha vários vídeos, inclusive tenho muitos vídeos ainda que estou editando. Inéditos ainda? Inéditos para vir para cá, que eu preciso até ver, porque como eu falei, eu pegava uma câmera, eu simplesmente gravava o bolo e falava, esse bolo aqui na Croácia é muito bom. Eu não falava nada da história, porque eu simplesmente não tinha noção nenhuma. Daí eu comecei a estudar jornalismo, comecei a estudar câmera, fotografia, então agora vem um conteúdo muito melhor, mas na época eu simplesmente pegava a câmera e gravava para ajudar. Tá valendo. Exatamente, não sou formada. E aí tu já começou a monetizar essa experiência? Sim, o meu canal do YouTube é monetizado, daí aqui na televisão... Tem quanto... Eu tenho
3 mil inscritos, porque eu não tenho constância, mas eu já atingi as horas. Eu tenho um vídeo de balneário, inclusive, daí a viagem não é só internacional. Quantas horas precisa para monetizar? Eu acredito que são 10 mil minutos, 4 mil horas. Tá. 4 mil horas, alguma coisa assim, porque eles sempre mudam essa regrinha, né? E 1.000 inscritos, pelo menos. Tá monetizando, paga super nada, assim, mas tá ali, é um dinheiro que tá ali entrando. Super nada, a gente tá falando o quê? 10 dólares? Nada, que isso, acho que chega a 2, a cada mil visualizações é 2 dólares. É nada, assim, é bem pouco, porque o CPM para uma viagem, ou seja, o que eles pagam aqui no Brasil para vlogs de viagem no YouTube é muito pouco. Porque depende da categoria que você está inserido. Primeiro, depende da categoria. Segundo, o brasileiro paga nada pelo patrocinado do YouTube. A diferença, assim, olha, aqui o que um australiano paga, que é 20 dólares, vamos dizer assim, aqui no Brasil é 2 que a empresa paga, sabe? Então, é muito pouco. Então, é muito difícil você sobreviver do YouTube. Ou fazer um canal em inglês, né? Que realmente daí tu consegue ganhar bem. E daí eu lancei um curso também, né, um infoproduto. Então tem alguns alunos que ele ainda está crescendo, né, não está o ideal, mas isso vai com o tempo, né? Então um curso online para a pessoa escolher o intercâmbio ideal para ela. Porque eu vi que muita gente ficava perdida e achava que por não ter dinheiro ou me olhar e achar, ela é privilegiada, eu não posso fazer. Mas na verdade eu trago pessoas, eu já fiz intercâmbios aí por menos de 3 mil reais. Sabe? Então é super De quanto possível. tempo? Para onde, Socorro? Para Argentina, porque tu paga só a escola ali, a moradia, e da Bósnia não foi quase nada, porque eu estava em viagem, então eu troquei moradia por trabalho e comida, então não gastei nada praticamente, só passagem, mas eu já estava passando pela Bósnia, então foi quase nada, assim. Tem amigas minhas que foram ali para o Paraguai, fizeram intercâmbio por 2 mil reais, com passagem, com tudo, nesse mesmo esquema. Para Argentina, 3 mil também reais. Então a gente acha que é muito, mas na verdade não. Tu compra uma passagem em promoção, tu tem flexibilidade, tu vai trocando moradia por trabalho, às vezes tu consegue fazer uma grana extra, tu troca um instrumento na rua e assim vai indo. Claro que não precisa. Não, eu queria. Não é o teu caso? Não é o meu caso. Eu normalmente trabalho, guardo dinheiro e vou, ou pesquiso lugares que eu possa trabalhar. E daí, você está trabalhando também? Eu trabalho com marketing digital, faço parcerias com empresas de blog de viagem, daí nas minhas redes sociais acho que tem ali umas 30 mil com TikTok, YouTube e Instagram, somando ali quase 30 mil pessoas. Então acabo bem blogueira assim, mais de, né, vlog de viagem e intercâmbio, parceria com produtos. Mas a gente sabe que está difícil esse ramo hoje em dia por conta do corona, né? Então não tá tão simples assim de monetizar como era antigamente. Já fechei parceria com outras pessoas que hoje em dia elas não estão atuando mais nesse nicho por causa da pandemia. Thaís, aquelas perguntas clássicas, né? Os 3 destinos mais legais da história, na tua opinião? Ai, difícil, muito difícil. Nossa, é porque vai de cada estilo para a pessoa. Não, e vai de momento, né? Eu posso ir para o mesmo lugar que você e a gente achar coisas completamente diferentes. O que tu falou ali no começo do programa, para mim, marcou muito, assim, pelo fato de que vá ver, né? A vida que a gente leva é a vida que a gente leva, né? Exatamente, não adianta tu me observar, te observar e viver só pela telinha, assim, sabe? Mas, tipo, vá ver por você, vai ter a sua experiência. Minha experiência em Berlim, por exemplo, não foi boa. Eu quero voltar para lá. Foi maravilhoso. Ó, tá vendo só? Porque eu ouço muito isso. E para mim não foi nada. Assaltaram meu celular, furtaram, depois devolveram. O ticket estava errado, eu tive que pagar uma multa. Peguei fila, tava frio. É que assim, né? Foi Berlim, para ser ruim, é fácil. Por quê? Porque é um povo super rígido, né? O que está marcado, né? Não tem muito sorriso, é um povo introspectivo. Mas quando você olha toda aquela história, e eu fui a trabalho em Berlim, então assim, eu tive a oportunidade de visitar os bunkers, né? Que foram aqueles lugares que as pessoas se resguardavam das guerras, muita história, fui lugares incríveis. Foi de Berlim que eu parti de trem para ir para Auschwitz? Foi lá não. Ai, para Praga.
Praga eu fui para Praga de trem, aí de Praga eu fui de trem também para Viena, que aí depois eu fui de trem para Budapeste. Eu fiz então, nossa, maravilhoso também. Então, foi um momento também da minha vida, a companhia, momento, tudo isso influencia no resultado da viagem. Exatamente. Então, é isso que conta a minha experiência. Tua experiência vai ser diferente da pessoa. Então, vá para ver, né? Realmente. Só que assim, como eu falei ali, as minhas experiências no Canadá, acho que acredito por ter sido a primeira e por ser um país incrível, sou apaixonada por lá. Vou falar país porque é difícil falar um local. Canadá, França, eu sou apaixonada também pela França no geral, pela cultura francesa. E Mianmar, porque não tem nada igual, não existe nada igual, são templos, tem cidades... Você já visitou Portugal? Já. Imagina a tua origem, né? Porque tem essa coisa também do significado dos lugares e dos momentos, né? A Alemanha, para mim, tem isso, né? Então, eu conheci Düsseldorf, conheci Berlim, conheci Heidelberg, conheci Munique, aquela região maravilhosa, Oktoberfest, fui. Tem uma região em torno de Munique ali, que é onde fica o castelo que inspirou o Walt Disney, eu esqueci o nome, da Cinderela, sim. E aí tem uma região de lagos ali naquela região do castelo. Negro ali, né? Nossa da Floresta Negra, Senhora, acho que é uma coisa maravilhosa, assim, tu tá num lugar assim, não, gente, isso aqui é um filme, é um sonho. Então tem isso, assim, também do significado, né, das minhas origens, dos meus bisavós terem vindo da Alemanha, legal. Então também tem uma história, né, da raiz ali, de imaginar que os meus antepassados viveram as guerras e todos aqueles momentos que a Alemanha passou, então tem essa coisa forte. Dubai, por ser uma coisa muito diferente do que a gente né? Dubai, eu não acho Dubai como cidade, assim, porque é tudo megalomaníaco, né? Lá. Sim. Né? Aí Dubai, não Dubai, mas a outra cidade ali do Emirados. Doha ali? Tem Doha? O Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi, que é o único museu do Louvre fora da França. Lá eles têm tudo que qualquer país tem lá, exatamente. Né? Isso é incrível. E aí visitar o Museu do Louvre lá de Abu Dhabi, imagina estar na frente de um Picasso, na frente de um Randin, na frente de um... Enfim, é uma coisa maluca. Eu gosto muito dessa coisa das artes. Eu também. E imaginar uma cultura onde um homem pode ter 3 esposas, né? Sei lá o quê. E saber... E assim, a gente vai cheio de preconceito, né? Essa machista, não sei o quê. Não é bem assim, né? O homem, para ter 3 esposas, as esposas mais velhas precisam autorizar e ele precisa dar para as 3 esposas tudo que... Igualmente, assim, quanto mais esposas, mais dinheiro ele Mas ele pode ter em função de conseguir dar a elas, tanto do ponto de vista financeiro quanto de atenção. Exatamente. Né? Então, se para elas está bom e ele consegue dar conta, por que nós ocidentais vamos achar que aquela cultura... Eles foram criados nessa cultura. E aí também em Dubai eu tive uma experiência no deserto também, que o pôr do sol... meu Deus, o pôr do sol no deserto, a experiência do gavião. Eu amei. É um negócio também em termos de paisagem. Confesso que a única coisa que eu não gostei foram os camelos. Eu fiquei bem triste, assim, nem postei foto e eu fiquei muito triste, porque uma coisa é tu sair com os camelos, eles te aguentarem e tu andar, tá tudo certo, igual, né, cavalo. Agora, o camelo subia, andava, descia, subia, sabe, imagina tu ficar subindo e andando, sabe, e tu vê o esforço, né, porque não é uma coisa, nossa, aliás, dá um tranco em quem tá em cima, imagina o coitado do camelo. Nessa situação eu não acho maneiro, assim, eu acho legal quando tu vai fazer uma viagem, até porque que somos nós em cima de um camelo? Nada pra ele, né? Porque ele é, né, super grande e pesado, então... Bom, aí tu, né, nos 3 lugares que eu te pedi, tu falou da França, do Canadá e Mianmar, tá? Os 3 piores. Tu vai falar Berlim, eu vou né? Falar Berlim. Tu teve uma experiência ruim. Eu vou falar, que Berlim, eu vou falar a cidade, eu fui pro interior da Bósnia também, eu me meti numa furada, eu me meti mais ou menos numa furada, vou falar a verdade, achei que ia ter mais voluntários, não tiveram. Então, eu vou falar dessa experiência, mas eu gostei muito de mostrar na Bósnia. Então, não se pegue a Bósnia pela minha experiência no interior do interior da Bósnia. Então, não foi legal. Agora, outra, assim, que não foi bacana... Bom, para saber mesmo a resposta, você vai ter que ir lá no canal dela, vai ter que monetizar para ela, que é isso aí. Como é que as pessoas te encontram na internet, no canal? Tanto no Instagram quanto no YouTube, vai estar Thaís, T-H-I-S-T, Cardoso com S, tudo junto, pode me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube, no TikTok.
E aqui na TV Oceano? E aqui na TV Oceano, toda quarta-feira às 20 horas, é o meu programa Bora Viajar, com algumas reprises também, que daí vai dependendo do dia, e pelas ruas aqui de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Blumenau, enfim, por aqui. E promete voltar pra gente falar das próximas viagens, de mais viagens, meu Deus, trazer prometo, foto, porque tu estava falando tudo. que tu gosta de arte. Eu fui no Leonardo da Vinci, no Castelo, fui no Pasteur. Eu fui em vários lugares. Eu vou ficar aqui com dor de cotovelo, mas eu chego lá também, eu vou também. Sim, depois você vai me dar umas dicas, combinado? Com certeza, combinado. Gente, eu conversei aqui com a Thaís Carolina Tagliari Maia Cardoso, ela tem 27 anos, apresenta aqui na TV Oceano o Bora Viajar, tem um blog com o nome dela, Thaís T. Cardoso, você vai achar essa menina, vai viajar com ela e vai curtir tudo que a gente conversou aqui um pouco mais. Obrigada mais uma vez, Thaís, obrigada. Parabéns pelo trabalho, adorei. Muito obrigada, igualmente, obrigada mesmo. Esse foi o nosso papo de hoje, espero que você também tenha gostado. Beijo e até a próxima.